Vamos trabalhar com mais 4 exercícios do Enem 2025 de Belém. Então, o próximo nosso seria esse aí, um problema de análise combinatória, que dá para fazer através da distribuição dos elementos sem necessidade de fórmula nenhuma. Ele fala assim: para as Olimpíadas internas de um colégio, foram formadas 16 equipes, cada uma identificada por um escudo. Cada escudo será dividido em 4 regiões distintas, conforme essa figura que nós temos aqui. Foram escolhidos 3 cores para colorir as regiões de todos os escudos. Em cada região será utilizada uma única cor e o escudo de cada equipe será colorido com até 3 dessas cores. Regiões com o lado em comum não podem ter a mesma cor. Não pode haver 2 equipes com a mesma configuração de cores no escudo. A figura 2 apresenta 2 escudos possíveis. 5 responsáveis pelas Olimpíadas analisaram a viabilidade de se confeccionarem os escudos e cada um formulou um argumento. O primeiro disse que era viável, pois há 18 escudos possíveis. O segundo é viável, pois há 72 escudos possíveis. O 3 é viável, pois há 81 escudos possíveis. Não é viável, pois há apenas 6 escudos possíveis. E não é viável, pois há apenas 12 escudos possíveis. O argumento correto foi. Então vamos lá. Bom, primeiro, vamos definir as 3 cores. São essas 3 cores que eu vou usar. Esse verde aqui está substituindo esse clarinho aqui. Bom, agora nós temos aí uma figurinha preparada para dar um exemplo. Mas vamos lá. Numerei as 4 regiões e nós vamos escolher para a casa número 1 uma dessas cores aqui, ó, uma delas. Então vamos supor que seja azul, mas veja bem, eu poderia ter escolhido a rosa ou a verde. Escolhida a azul para a primeira casa, a segunda casa só poderá ter uma das 2 cores, porque ela vai ter um lado comum aqui com a casa 1. Então, ela só pode ser ou esta cor de rosa ou esta verde. Quando eu fizer a segunda casa pintada com a cor de rosa, por exemplo, a casa 3 poderá ter uma das 2 cores. Poderá ser verde, azul, azul e cor de rosa. Pode olhar que, feito isso, depois eu vou dar um exemplo, 2 exemplos dessa distribuição, não tem nenhuma casa que tem os lados comuns com cores repetidas. Depois, a casa 4 poderá receber 2 ou uma, dependendo do que recebeu a 3. Já não é livre aqui 2, 2, 2, 2. Por quê? Veja bem, ela pode ter verde e cor de rosa, mas nesse caminho aqui, ó, nesse segundo caminho, ela não pode ter verde, né? Porque senão fica a 3 e a 4 verde e verde. O mesmo acontece aqui embaixo. Aqui embaixo também ela vai ter azul, verde, cor de rosa, que não pode ser cor de rosa nem azul, né? Porque vai ter lado comum aqui, ó. Se aqui tiver uma cor de rosa, a 4 não pode. Se aqui tiver um azul, a 4 não pode. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades quando eu começar pela azul. Mas veja bem que eu posso começar pela cor de rosa ou pela verde. Então, eu tenho esse esquema aqui 3 vezes, né? Mas vamos dar 2 exemplos. Vamos considerar 2 exemplos ilustrativos. O primeiro é esse aqui, ó. Pronto. É o primeiro. Observa que não tem face com arestas comuns, né? Iguais, cores iguais. E o outro exemplo seria esse aqui. 2 exemplos. Como eu tinha dito anteriormente, nós temos 3 possibilidades para a primeira escolha com o mesmo desenrolar, né?
Começaria aqui, por exemplo, com a cor de rosa, passava aqui para verde, para azul e assim sucessivamente. Eu vou ter um total de 3 vezes esse total que eu tenho aqui, que é 6. 3 vezes 6, 18. Portanto, acertou lá o primeiro rapaz. É viável, pois há 16 escudos possíveis. Né? O problema de análise combinatória, como ele é pequeno, a gente distribui normalmente através de uma árvorezinha de possibilidades. Não há necessidade de uso de fórmulas. Agora, o segundo é esse aí. É um probleminha que vai exigir o conhecimento de volume de figura, né? De cilindro e esfera. Então, tem que um vendedor de balões para festas comprou um recipiente cheio de gás hélio, no formato cilindro circular reto, com 40 centímetros de diâmetro interno e 1 metro de altura. Então, eu tenho aqui, ó, 20 de raio, né? 40 de diâmetro e 1 metro de altura. Estou trabalhando em centímetro. Ele vai adquirir balões em uma loja que só os vende em pacotes fechados, cada um com 5 balões esféricos, que, após enchidos com gás hélio, tem 30 centímetros de diâmetro. Né? Então, o que que acontece? O volume adquirido desse gás em condições normais de pressão é igual a 12 vezes o volume do recipiente comprado. No caso dos balões esféricos, o volume de gás hélio no seu interior é igual à capacidade volumétrica desse balão quando cheios. O vendedor pretende encher o maior número possível de balões com o gás comprado. O número mínimo de pacotes de balões que o vendedor deve comprar de forma a utilizar todo o volume de gás hélio adquirido é. Então, aqui é o que ele vai comprar. Vamos ver que volume que ele vai comprar. 12, 12 vezes π 20 ao cubo, vezes 100, que é a altura, né? πr2h, 480 mil pi centímetro cúbico, total. Agora vamos ver o balãozinho que ele vai usar. Ele vai usar um balãozinho de 30 de diâmetro. O volume do balão, que é esférico, é 4 terços de πr ao cubo. O raio é 15. Então, o volume do balão vai ser 4π, 4 terços de π vezes 15 ao cubo, que vai dar 4.500 π. Até aí, beleza, né? Agora, o que que eu tenho que fazer? Verificar a quantidade de pacotes, né? Então, primeiro eu vou verificar a quantidade de balões. 480 mil π centímetro cúbico dividido por 4.500 π, né, centímetro cúbico. Vai me dar 106,666 balões, uma dízima. Agora eu preciso de saber os pacotes, mas eu verifiquei aqui em cima que cada pacote tem 5 balões. Então, dividindo aqui por 5, eu vou obter 21,33 balões. Se ele comprar 21, sobra gás. Se ele comprar 22, um balão fica com menos volume, né? Mas de qualquer jeito tem que comprar 22. Pronto. É isso aí. Beleza? Então, continuando. Um rapaz decidiu comprar um automóvel esperando revendê-lo em um ano, mas baseou sua decisão de compra na despesa que teria com o combustível nesse período, ou seja, um ano, em custos tanto como manutenção quanto com combustível, prevendo que rodaria 60 mil quilômetros naquele ano com o automóvel e considerando que a média do preço do litro de gasolina nesse período seria R$ 5, pesquisou em diversas revendedoras e restringiu a sua escolha a 5 dos automóveis que havia visto. Tá aí, tem aí os 5, né, nessa tabela. Optou por comprar o que lhe desse a menor despesa de acordo com os dados que obteve, apresentados no quadro. Ponto. O rapaz comprou o automóvel 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos ver quanto que cada um gasta.
É gasto de cada carro por ano. Então, o primeiro, 60 mil quilômetros, vezes 5, que é o preço da gasolina, dividido por 10, porque é a média de rendimento dele. Ele faz 10 quilômetros por litro, média, né? Fazendo as operações, né? Eu estou só mostrando da onde saem esses dados. Fazendo as operações, eu obtenho aí 52 mil, né? 52 mil. O segundo, fazendo as mesmas contas, só mudando o desempenho do carro, rendimento e o preço fixo, né, as manutenções, vai me dar um total de 41 mil. Terceiro, mesmas continhas, mudando só os valores que se encontram na tabela, 38 mil. O quarto, também mudando apenas aqui para 15, que é o desempenho, e aqui para 19 mil, que é o custo com manutenção, eu vou obter 39 mil. E o último, fazendo as operações com os devidos valores, eu vou obter 39.500, né? Portanto, o mais baratinho para ele é esse aí, 38 mil. Logo, é o terceiro carrinho que vai dar a menor despesa para ele nesse intervalo. Muito bem, ótimo. Agora, um problema com o uso de fórmula, né? Ele fala assim: o engenheiro foi contratado para determinar o tipo de material usado na construção das paredes de uma sala. Com base no estudo de fluxo de calor através da parede, é possível deduzir qual é o tipo de material. Sabe-se que o fluxo de calor Q é igual ao produto das grandezas, constante K, condutividade térmica, área da parede, na qual o calor flui por condução, variação de temperatura entre ambiente externo e interno, e o inverso do comprimento L da espessura da parede. Esse engenheiro fez uma medição e obteve os seguintes dados: fluxo 400 quilocaloria por hora, área da parede 10 metros quadrados, espessura da parede L igual a 0,2 metros, variação da temperatura ΔT igual a 10 graus centígrados. Com esses valores, determinou a condutividade térmica K desse material em caloria por tal. O quadro apresenta 5 tipos de materiais existentes com suas respectivas condutividades e ele quer saber que material que ele escolheu. Então, vamos primeiro propor a fórmula, né? Então, tá aqui, ó. O Q, que é o fluxo de calor, é igual a K vezes A vezes ΔT. Ele falou que é o produto das grandezas, K, área e variação de temperatura. E aqui, dividido, né? Ou multiplicado pelo inverso da espessura da parede. Muito bem. Portanto, vamos agora substituir os elementos e calcular o valor de K. 400 é o valor de Q, dado pelo problema. O valor de A é 10, né, metro quadrado, a área da parede. A variação de temperatura é 10 graus centígrados, né? E, e o valor de L é 0,2 metros, que é a espessura da parede. Aí eu isolo o valor de K, fazendo o quê? Passando 10 para cá, dividindo, passando 0,2 multiplicando e passando outro 10 também dividindo. E obtenho 0,8. Logo, é o segundo. Aí. Com isso, nós cumprimos a tarefa de 4 exercícios e, numa próxima oportunidade, teremos mais por fazer. Um abraço, obrigado.